Eu sei o que você está pensando, data FIFA é complicado, né, cara? A gente tem que raspar no fundo do barril para achar algum conteúdo, mas, sinceramente, eu não tenho noção se o tema seleção inglesa ele é importante para grande parte do pessoal que está aqui junto comigo no canal, até porque eu falo raramente, né, desse tema, então não tem muito parâmetro histórico. Mas eu acho um tema muito interessante. Eu acho um tema muito relevante, inclusive, até porque eu tenho a sensação que a Inglaterra vai navegar em muitas edições pela frente aí, no topo das Copas do Mundo e talvez ganhando alguma. Enfim, acho que essa geração inglesa ela tem muitas condições de colocar a Inglaterra num papel de protagonismo que virtualmente nunca existiu, né, na história da seleção masculina de futebol. Um papel de protagonismo não pontual, como a gente teve em 1966, né, no único título inglês. Mas um papel de protagonismo um pouco mais constante, não ganhando sempre, mas pelo menos chegando em mais semifinais, etc. e tal. Por que eu digo isso? Porque tem muito talento, o futebol de base diz isso. A Inglaterra, por exemplo, agora é campeã da Euro Sub-21. A Inglaterra ela coleciona títulos da base entre seleções europeias, entre seleções mundiais. Nos últimos anos tem sido assim. Então há indícios suficientes para que eu tenha esse otimismo. Porém, esse otimismo ele encontra uma barreira para além da competência de outras seleções, né? Da seleção brasileira, claro, da seleção francesa, da seleção argentina, enfim, e outras, né? Acho que para além disso, a Inglaterra ela tem um problema interno, e isso está muito claro no título desse vídeo. Gareth Southgate é um problema. Tornou-se um problema. Isso me dói um pouco falar porque eu tenho um apreço muito grande pelo Southgate como o porta-voz, né, do futebol inglês, o porta-voz da seleção inglesa, como um cara que conseguiu criar ou devolver àquele cargo um papel interessante para além do campo e bola. Né? O Southgate é um cara que fala muito bem, é o cara que tem geralmente opiniões que iluminam certos cantos dos debates esportivos e onde o esporte toca, onde o futebol toca para além dos campos e tudo mais. Enfim, já entrevistei o Southgate algumas vezes, sempre foi muito bacana trocar ideias com ele. E eu não esqueço o que ele fez por essa seleção. Ele não era um problema. Ele não é um problema desde que ele pisou no cargo. Ele tornou-se um problema. Ele está um problema, né? E é tão bonito sempre lembrar como o português, como outras línguas, né, com origem latina, nos dá esse prazer de dividir, né, o verbo entre ser e estar, coisa que a língua inglesa não permite. Mas enfim, voltando, eu vou começar um vídeo que é claramente crítico com alguns elogios, enfim, aqueles elogios que geralmente a gente faz antes de colocar na frase o entretanto, mas, porém, todavia, até chegar no ponto central do argumento, né? O que não quer dizer que os elogios não sejam verdade. Até porque nesse caso aqui são fatos, tá? Vamos lá. Foi com o Southgate que a seleção inglesa alcançou, lá em 2018, na Rússia, a primeira semifinal de Copa do Mundo desde 1990. Ok? 28 anos, portanto. Foi também com Southgate que a Inglaterra chegou em 2021 à primeira decisão de Eurocopa da própria história, a primeira grande final desde o título mundial em 1966. Perdão, por coincidência ou não, ambas as competições, tanto a Euro 2020 disputada em 2021 e a Copa do Mundo de 66, ambas disputadas em solo inglês. Foi com o Southgate que os ingleses caíram na Copa do Mundo do Catar agora no ano passado para uma França jogando muito bem. Teve aquele pênalti perdido do Harry Kane, mas para além dele eu senti que a Inglaterra conseguiu jogar finalmente bem, para além do futebol burocrático costumais, a Inglaterra conseguiu jogar bem num jogo grande, né? Como foi
contra os franceses. E foi, não digo principalmente, mas assim, para além dos fatos, há uma sensação, e eu falo isso com muita propriedade por sentir isso das pessoas com as quais eu conversei durante esses anos aqui, que foi com o Southgate que a seleção inglesa conseguiu criar uma sensação de unidade, uma sensação de equipe, para além, por exemplo, das rivalidades da Premier League. Quando eu olho para a capacidade dessa geração e sinto que talvez essa capacidade seja desperdiçada, principalmente por esse problema hoje que eu enxergo no Southgate, muita gente vem e fala, pô, mas e a geração de ouro lá, né, de Lampard, Gerrard, Scholes e etc, 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 que não ganhou nada, né? Pô, se aquele talento não ganhou nada, como é que isso vai ganhar? Primeiro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado aqui agora. São problemas diferentes, apesar também de eu não gostar do trabalho do Eriksen lá atrás. Não gostava. Enfim, não acho que seja um treinador que tenha entregado um bom trabalho à frente da seleção inglesa. Mas para além dele havia um problema muito sério ali, admitido pelos próprios jogadores, inclusive, depois, que era o vestiário extremamente rachado, né? Só olha para esse meio campo, para esses três jogadoraços de meio campo, né? O Lampard com o Chelsea, o Scholes com o United, o Gerrard com o Liverpool, e um vestiário muito, muito fraturado por essas rivalidades do futebol de clubes, né? O Southgate ele conseguiu praticamente eliminar isso. O Southgate ele faz com que a torcida do Arsenal aplauda um gol do Harry Kane na seleção, que a torcida do Tottenham aplauda um gol do Saka na seleção. Existe, de fato, um time que o país abraçou. Né? Eu consegui ver isso de perto nas últimas grandes competições. Estou aqui desde 16, não vivi a Eurocopa em que a Inglaterra cai para a Islândia, mas vivi o começo do trabalho do Southgate, depois daquele trauma. Vi a Copa de 18, vi uma Eurocopa e vi a Copa do ano passado. Vamos ver como é que vai ser a Eurocopa do ano que vem, né? Eu sei que essa rivalidade ser um problema dos vestiários é algo um pouco estranho para nós, enquanto brasileiros, né, que nos acostumamos a ver já há muitos anos os nossos principais jogadores saírem muito cedo dos próprios clubes, né? Eu acho que isso influencia no ponto de não haver esse problema dentro do vestiário do Brasil. Não sei nem se haveria, tá? Caso não fosse essa migração muito cedo para a Europa, como não havia nos grupos da seleção brasileira antes dessa exportação prematura dos nossos craques, né? A seleção brasileira conquistou vários títulos da Copa do Mundo com um vestiário repleto de jogadores que representavam clubes brasileiros. Mas, enfim, de alguma forma, não tem nenhum comparativo recente pra gente, porque em vez de a gente ter no vestiário da seleção craques, sei lá, que jogam pelo Cruzeiro, pelo Inter, pelo Bahia, a gente tem craques que jogam pelo Real Madrid, que tem identificação com, sei lá, o Manchester United e com outros times que não são brasileiros, né? Na Inglaterra, se a gente está acostumado a ver os principais jogadores saírem, aqui é muito mais comum os jogadores ficarem e criarem raízes por aqui, né? Tanto é que um ponto diferente desse momento da seleção inglesa é ver dois dos jogadores mais técnicos desse time estarem fora da Premier League, o Bellingham no Real Madrid e o Harry Kane no Bayern de Munique. Mas enfim, voltando para o meu ponto e entrando no ponto principal, né? Saindo dos elogios, que de fato eu acho que o Southgate merece, não acho que seja tudo ruim, pelo contrário, acho que tem muita coisa boa e que justifica todos esses anos do trabalho dele à frente da seleção, mas eu acho que o trabalho bateu no teto na última Copa do Mundo. Eu não acho que o Southgate tinha que ter saído 3 anos atrás. Eu acho que o Southgate tinha que ter saído 9 meses atrás. É isso, né? Acho que ele está fazendo hora extra, pelo menos desde o fim da Copa do Catar, porque ele conseguiu criar tudo isso, mas quando chega na hora de um grande jogo, por mais que tenha saído com essa grande atuação contra a França, geralmente não é assim. Geralmente nos grandes jogos, a seleção da Inglaterra, por mais que tenha tanto talento à disposição, ela, primeiro, tem decisões de escalação que são duvidosas, daqui a pouco eu chego nelas, porque eu sei que esse é o tema que
gera mais pancada no Southgate. Mas segundo, tem um futebol extremamente burocrático, chato de se ver. E, cara, os jogadores ingleses, eles têm uma capacidade... Eu sei que a piada é muito boa, de que cintura dura e tudo mais, mas não é assim. Né? Olha como o Saka joga, olha como o Jack Grealish, olha como, sei lá, tem o Bellingham, o Harry Kane, o Declan Rice, o Phil Foden, o Reece James, o Arnold, o Ben Chilwell. Tem tantos jogadores que eu vou esquecer aqui de falar. Tem tantos jogadores com uma capacidade técnica bastante razoável, o Maddison, que não justifica ter um futebol tão pobre como apresentado agora nesse jogo pelas eliminatórias para a Eurocopa contra a Ucrânia. Por mais que fosse um jogo fora de casa, num estádio com uma torcida bastante inflamada, não dá, cara, não dá. Foi com o Southgate que a Inglaterra caiu para uma Croácia na Copa do Mundo. Tudo bem, a Croácia vice-campeã da Copa, mas, cara, dava para ter jogado melhor. Como dava para ter jogado melhor na final da Eurocopa em casa, em Wembley, contra a Itália. Nesses dois jogos, se você pega a estatística, para além de ter visto as partidas que eu vi, não sei se você também, a Inglaterra jogou bastante pior. Menos posse de bola, menos chutes a gol, menos passes trocados, menos futebol. Tanto para a Croácia em 2018 quanto para a Itália em 2021. Então, assim, indícios ao longo dos anos de que o trabalho tinha um teto. E esse teto ele não foi ultrapassado. Esse teto ele não foi furado. E eu sinto que nesse momento existe uma sensação muito clara aqui, e que tá ficando cada vez mais como parte da opinião pública, que o Southgate ele talvez agora seja um freio para o potencial dessa seleção da Inglaterra, com tantos jogadores bons e jovens, com tantas Copas pela frente. Por que isso não surgiu antes? Né? Por que essa insatisfação não foi criada antes? Talvez em seleções com um histórico vencedor, como o Brasil, o Southgate não tivesse durado tanto tempo. Talvez ele tivesse caído lá em 2018 na queda para a Croácia, ou na perda da Eurocopa em casa para a Itália, talvez, né? Mas assim, eu sei, você sabe, e os ingleses também sabem, que a história da seleção masculina de futebol é uma história perdedora. A seleção inglesa masculina de futebol é uma seleção de derrotas, de fracassos. O único título relevante da história do país que criou o futebol é uma Copa em 1966. Nunca mais a Inglaterra conseguiu qualquer protagonismo. Né? A próxima final disputada, como eu falei aqui anteriormente, foi agora, meio século depois. Então, cara, isso cria aqui uma cultura na relação com a seleção muito diferente da que a gente tem com a seleção brasileira. Muito diferente. Né? A minha geração via a seleção brasileira chegar a 3 finais de Copas seguidas e ganhar 2, 94 e 2002. Por mais que a gente esteja num jejum bastante incômodo agora, esse jejum não seria nada para a Inglaterra, entendeu? Aqui se acostumou a entender que a seleção da Inglaterra ela não pode chegar na Copa do Mundo com a pressão do título. Por mais que em algumas vezes isso tenha sido criado, especialmente naquela geração lá com Lampard e etc, que eu já mencionei aqui, a Golden Generation, né? A geração de ouro. Não existia essa pressão no começo do trabalho do Southgate, até porque não faria nenhum sentido. Hoje, eles começam a perceber que podem sonhar com mais, e eu concordo, tá? E eu concordo. Mas demorou esse tempo para criar-se esse otimismo. Aquela canção que muita gente implica fora da Inglaterra, que é Football's Coming Home, muita gente interpreta como arrogante, ela não é. Ela não é uma canção de arrogância, ela é uma canção de sofrimento e da criação de uma esperança quase que fantasiosa em cima para tentar tampar a compreensão dos próprios fracassos, né? Tanto é que no meio da canção eles falam que 30 anos de sofrimento
não vão me parar, não vão fazer com que eu pare de cantar. Por que 30 anos? Porque essa canção ela foi criada em 96, na Euro 96, e 30 anos depois do título de 66. Quando essa canção ela é entoada hoje, 55 anos já, portanto mais, né? Mais de 50 anos desse sofrimento, eles não falam 30 years of hurt, né? 30 anos de sofrimento. A banda que eu inclusive vi tocar em Glastonbury, a banda que chama-se Lightning Seeds, agora eles cantam More Than 50 Years of Hurt. Ou eles pedem No More Years of Hurt, porque eles já cansaram de cantar, entendeu? De contar. Eles não vão ficar somando 50, 55, 60, 65. Então assim, vamos parar de contar, vamos falar, vamos pedir que não tenham mais anos de sofrimento e tudo mais. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Não é uma canção de arrogância, não há uma relação de arrogância entre a torcida da Inglaterra com a seleção, até porque seria totalmente descolado da realidade, se houvesse essa arrogância. Mas essa ausência de arrogância também não pode mascarar um trabalho que é bom, mas que não é excelente mais. Não é suficiente mais para essa seleção da Inglaterra. A permanência do Southgate, portanto, a princípio até o fim da Euro que vem, até o ano que vem, essa permanência ela torceu o nariz de alguns e, como eu disse, cada vez mais faz parte da opinião pública que o Southgate não é mais o suficiente. Cara, contra a Ucrânia, o Henderson, que joga no futebol da Arábia Saudita, e ele não é o Neymar, né, que o Neymar, independentemente de onde ele jogar, se ele estiver bem fisicamente, é óbvio que ele precisa ser o titular. O Henderson não. O Henderson foi titular e o Foden ficou no banco de reservas, cara, contra a Ucrânia. Beleza, a Ucrânia foi bem, conseguiu bons resultados nessas eliminatórias, vai participar da Euro. Mas a seleção da Inglaterra é muito melhor do que a seleção da Ucrânia. E não pode achar um empate fora de casa bom. Para além do resultado, sensações, imposição de futebol. E aí você escala o Henderson. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Com o Phil Foden no banco de reservas. O Maddison lá na ponta esquerda. O Rashford no banco. Beleza, não quer colocar o Foden no meio? Daqui a pouco eu vou entrar isso aqui, nesse tópico. Puxa o Maddison para o meio campo, tira o Henderson e bota o Rashford na ponta esquerda. O Rashford, cara, banco da seleção. Então, assim, são exemplos pequenos, mas que dizem muita coisa sobre como o Southgate não consegue explorar bem os talentos dessa seleção. Harry Maguire é titular. E aí a gente vai para uma contradição do Southgate, tá? Eu vou estressar um pouco o argumento aqui. Quando perguntaram para ele por que o Foden não jogou no meio, ele falou, cara, mas ele não joga no meio do Manchester City. Ele não joga no meio campo do Manchester City. Isso é uma meia verdade. O Foden vem sendo utilizado como meio campista pelo Guardiola em alguns jogos, especialmente depois da lesão do De Bruyne. Ele não é utilizado muito quando o De Bruyne está à disposição, porque o titular é o De Bruyne. Se o titular do City fosse o Jordan Henderson, eu imagino que o Guardiola fosse usar o Foden mais vezes no meio campo e não o Jordan Henderson. Não faz nenhum sentido, cara. Então, se o futebol de clubes ele se traduz para a seleção, por que o Harry Maguire é titular da seleção da Inglaterra? Eu sei que uma coisa ele está falando da posição e agora eu estou falando de titularidade, mas mesmo assim. Então, enfim, há sinais do trabalho do Southgate de um desgaste na insistência com certos nomes, de um desgaste de não aproveitar, não beber o máximo dessa fonte de talentos que a seleção inglesa fornece e a preparação de uma geração que pode durar 2, 3 Copas. E essa preparação precisa ser entregue a mãos mais competentes. Então, nesse momento, Gareth Southgate, ele bateu no teto, ele é um limitador. Ele é um freio no desenvolvimento da seleção da Inglaterra. Então eu torço para que isso mude em breve, porque eu espero que a seleção da Inglaterra consiga assumir esse papel de protagonismo. Não contra o Brasil, mas isso aí a gente sabe que deixa o Diniz trabalhar. Valeu, até o próximo vídeo.